Oiê, tudo bem? Bom dia, crianças. Mais uma aulinha da Escola Dominical da Igreja Metodista Vila Penteado. E nós estamos na nossa segunda lição da nossa apostila, certo? Que o título dela é Eu Sei que Deus Existe. E esse estudo que nós vamos fazer hoje aqui na Escola Dominical, que nós vamos estudar, nós vamos aprender a Palavra de Deus, está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, e nós vamos ler o versículo de número 1, ok? Se você não sabe aonde é Hebreus, criança, você pega lá na primeira página da Bíblia, no índice, ok? E lá no índice vai ter aqui, ó, vai ter todos os livros e o número da página. Aí você vai conseguir encontrar o livro de Hebreus. Mas já vou dar uma dica, porque o livro de Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Então, nós vamos ler o Hebreus 11, no versículo de número 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, nós esperamos aquilo, e a prova das coisas que não vemos. Nós esperamos, crianças, mas nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, novamente, nós iremos falar sobre fé. Então, o tema da nossa aula de hoje é fé. Eu sei que Deus existe. Por meio da fé, eu sei que Deus existe. E eu vou compartilhar com vocês esse texto de Hebreus. Depois vocês podem ler todo aí na casa de vocês, porque não daria tempo de nós lermos aqui. Mas esse texto de Hebreus foi escrito por Paulo, ok? Lembra de Paulo? Esse aqui, ó. Paulo, que foi discípulo do Senhor. Discípulo não, ele foi apóstolo, né? O Senhor, ele não aceitava Jesus, ele perseguia, ele queria matar Jesus, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, se converteu e passou a seguir o Senhor e a pregar a palavra do Senhor. Então, ele escreveu o livro, essa palavra que a gente vai estar lendo no dia de hoje, que é uma carta. Aqui, crianças, ela é uma carta, tá? Essa carta, ela foi endereçada, ela foi enviada para os cristãos daquela época lá, para animá-los, para ensiná-los que por meio da fé, muitos personagens da Bíblia, eles tiveram bom testemunho e também eles seguiram a Deus, agradaram a Deus e Deus os abençoou, né, de diversas formas. E nós vamos aprender isso, que precisamos ter fé no Senhor, que precisamos andar com Deus, porque Ele cuida de nós. Não precisamos nos atemorizar, não precisamos ter medo, não precisamos ficar abatidos, tá? Não precisamos achar, crianças, que as coisas são impossíveis, porque nós temos ao Senhor e o Senhor, Ele cuida de nós, ok? Então, no livrinho de Hebreus, que está dentro da Palavra de Deus, ele nos ensina como nós podemos viver em fé e por que a fé é tão importante, crianças, para a gente se relacionar com Deus. A fé é muito importante para a gente poder se relacionar com Deus, ok? E aqui na Palavra de Deus, no Hebreus, no capítulo de número 11, ele apresenta alguns personagens da Bíblia que tiveram fé no Senhor, né? Que tiveram fé, que creram naquilo que o Senhor falou. E nós vamos recapitular, ok? Lá no livro de Gênesis, ok? Abraão e Sara tiveram uma experiência bem diferente. O Senhor falou para Abraão, lá no livro de Gênesis, falou: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, tá? Além disso, o Senhor falou para ele: ó, e outra coisa, você terá uma descendência muito numerosa, será muito grande a sua descendência. E eles, mesmo com as limitações e com as dificuldades, eles resolveram seguir ao Senhor aquilo que o Senhor tinha falado, por meio da fé que eles tinham no Senhor. Eles não sabiam se iam dar certo, com medo, com dificuldades, eles decidiram seguir o Senhor. E tudo aconteceu realmente como o Senhor disse. A família de Abraão era uma família muito numerosa,
muito. E de uma certa parte, todos foram para esse lugar a qual o Senhor foi a caminho desse lugar a qual o Senhor tinha falado, ok? Uma outra pessoa também, outros personagens que a gente pode também trabalhar aqui, crianças, é o pai de Moisés, os pais de Moisés. Quando Moisés nasceu, o rei egípcio, ele estava muito bravo, muito nervoso, porque os hebreus estavam se multiplicando muito. E aí ele falou, não vai dar certo. Então o que ele fez, crianças? Ele pegou e mandou matar todas as criancinhas, menino que nascesse. A mamãe e o papai de Moisés, eles ficaram, meu Deus, Senhor, e agora o que eu faço? Eu não quero que o meu filho morra. Então a mamãe de Moisés pegou e colocou Moisés no cestinho e pôs no rio Nilo. E teve a certeza que o Senhor estaria cuidando de Moisés. Tanto é que Moisés não morreu afogado, Moisés não foi comido por um jacaré. Moisés foi pego pela princesa do Egito, que cuidou dele como se fosse mãe. Lembra dessa história? Vocês já estudaram bastante na escola dominical essa história, não é verdade? E olha lá, por meio da fé, as pessoas crendo que Deus pode fazer, e elas tomaram a decisão de ir atrás do Senhor, de seguir ao Senhor, e olha aí o sucesso, não é verdade? Moisés mesmo, crianças, ele cresceu no palácio, tá? Ele cresceu no palácio com todo o conforto, todas as delícias que um príncipe, né, pode ter. Porém, ele sabia que ele era hebreu, então ele decidiu sair do palácio, ele decidiu abandonar, né, o povo egípcio e seguir ao seu povo e também ao Senhor. E ele foi bem sucedido, porque ele foi um líder, aquele que tirou o povo do Egito, da prisão, do exílio. Ok, crianças? E deixa eu ver aqui quem mais a gente pode falar para mostrar que quanto a ter fé é importante para agradar a Deus, porque na palavra de Deus lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos acreditar, não naquilo que já aconteceu, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer, nós precisamos acreditar que Deus criou o mundo com a sua palavra, nós temos que acreditar que Deus criou a humanidade com a sua palavra, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Por isso que é importante a gente viver uma vida, como eu acabei de ler para vocês, nos relacionarmos com Deus por meio da fé, ok? Então, crianças, tenho mais um exemplo aqui, que é Abel, filho de Adão e de Eva. Ele teve a sua oferta aceita por Deus, porque ele agiu de modo agradável. Ele creu, né, em Deus. Então, Deus muito se agradou dele, né? Como eu disse para vocês, crianças, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso que nós estamos estudando bastante sobre fé. Na aula passada nós falamos sobre fé, não é verdade? E eu vou ler para vocês aqui o que está escrito no livrinho. Acho que de vocês não está escrito, só no meu. Está escrito assim, crianças, que viver com fé é crer que Deus existe e abençoa aqueles e aquelas que o buscam, ok? Nós não podemos, crianças, crer em Deus só se falarmos assim, a gente precisa ver para crer. Não, nós precisamos crer em Deus e perceber que tudo ao nosso redor foi criado por Deus, tá bom? Pela vontade de Deus. E eu quero lembrar vocês que a fé é muito importante, pois ela nos ajuda a viver o dia a dia, sabendo que Deus nos ama e está conosco, ok? Então agora vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com você nessa manhã, tá bom? Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia na tua presença, obrigado por esta palavra, obrigada, Senhor, porque por meio da fé nós cremos
que tudo foi criado pelo Senhor, que por meio da fé o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem visto a nossa necessidade. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, e queremos que o Senhor fortaleça esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Abençoa todas essas crianças, os professores que estão cuidando deles, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Deus, possa ser anunciado a cada dia, para que as vidas possam ser fortalecidas no nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, aí no livrinho de vocês também tem atividade para ser feita. Eu não estou com o modelo do livro de vocês, esse livro meu é do professor, mas aí tem a atividade, a mamãe e o papai podem ensinar você, e também a professora, né? A professora Débora, que está com uma turminha aí, com uma turminha tendo aula da escola dominical. Então, eles podem explicar para vocês fazendo essa atividade, que é muito prazerosa, porque tem relação com tudo que nós falamos, tá bom? Então, não esqueça que a fé é a certeza das coisas, daquilo que nós esperamos, e a prova daquilo que não vemos. E que sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Fiquem com Deus, um bom domingo.